Queridos, a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba a paz de Cristo Jesus. Me chamo Moisés Rodrigues, servo do Deus Altíssimo. Quero mandar um abraço especial ao Edilson. Em Porto de Pedras, Israel e Rosa em Porto de Pedras, Esther Corato, Cida e Elias em Porto de Pedras, aos obreiros em Porto de Pedras, Walter da Educação, meu companheiro de trabalho, um abraço bem forte. Quero mandar um abraço também a Carlos Oman, lá no Farol. Diva, lá no Farol, receba meu abraço, Diva. Loura, lá do Farol, receba meu abraço. Em nome de Jesus, pastor Hermas, nosso copastor lá no Farol. Que Deus lhe dê a paz em Cristo Jesus. Quero mandar um abraço para a turma 197, turma 298, a turma de Marinha, que é a qual nós servimos. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero mandar um abraço ao Márcio, conhecido como Caveirinha, carinhosamente. Quero mandar um abraço ao Tassiano, sargento de Marinha, que está agora lá no Rio de Janeiro. André Charles, lá de Natal. Lucas 250, receba meu abraço, também lá na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Quero mandar um abraço para o Luiz Júnior, lá em Catende, Pernambuco, Severino, Roberto Daniel, pastor César Domingos. Quero mandar um abraço aí aos capelões, Sanderi Anderson, Belmiro, Capitão Nascimento, Walter CVV. Um abraço a todos de Marinha. Um abraço aos pastores, um abraço a todos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu esqueci alguém, me perdoe, mas receba meu abraço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, vamos adentrar agora a palavra sacrossanta do Senhor. Eu quero com muita alegria ler com todos vocês no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Posição de máscaras até aquelas de tecido. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, e o verso de número... Vamos ler o verso de número 5, que está escrito: quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Glória a Cristo Jesus. Amados em Cristo Jesus, esse texto das Santas Sagradas Escrituras vem nos falar a respeito do que o profeta Daniel, servo do Deus vivo, quando ele ora ao Senhor Deus para dar a interpretação do sonho a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele sonha, esquece o sonho e também queria a interpretação. E Daniel, por graça de Deus, traz a revelação do sonho, que aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, peito e braço de prata, umbigo e as coxas de bronze, perna de ferro, pés de barro e ferro. E ali Daniel dá a interpretação do sonho para o rei. O rei fica muito alegre e feliz e reconhece em Daniel que tem o dom do Deus dos deuses, como ele diz. E ele nomeia Daniel como governador de toda a província de Babilônia. Daniel, por ser um homem grato a Deus e aos seus amigos, por isso eu disse, é importante termos amigos. Daniel, ele roga ao imperador que também constitua os seus amigos algum negócio do império. E ali Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles agora estão a serviço do rei. Não é só apenas conselheiro, Daniel agora é governador. Daniel, além de ser governador, seus amigos também passam a constituir algum cargo no império. Mas isso trouxe inveja àqueles das cercanias, aos medos, persas, aos caldeus. Trouxe uma inveja. Você sabia que por você sorrir, por você ser alegre, você é pedra no sapato de alguém? Você sabia, pelo fato de você glorificar, adorar a Deus, ou até mesmo se vestir bem, sorrir bem, você
faz com que alguém tenha inveja de você, não porque você queira, mas porque a inveja, a Bíblia registra lá em Provérbios, sabe o Salomão escrevendo, que é a podridão dos ossos. E isso causou inveja naqueles que estavam ao redor de Daniel. E aí, o tempo passa, cerca de alguns anos, o rei, ele resolve fazer uma estátua de ouro em homenagem a si próprio. Alguns historiadores dizem que o rei, ele ficou com aquilo na cabeça, em que queria fazer algo que homenageasse por ele ter sonhado uma estátua muito grande e Daniel trazer a revelação dessa estátua. E por essa razão, segundo alguns historiadores, o rei Nabucodonosor, ele agora resolve fazer uma estátua de ouro puro. Uma estátua de 60 côvados. Ele faz uma estátua muito grande. E o tamanho da estátua era de 6 côvados de largura e 60 côvados de altura. É isso que está na Bíblia. Quer dizer, 2,75 metros de largura por 27,5 metros de altura, de ouro puro batido, em homenagem a si mesmo. E este imperador, ele queria receber adoração. Ele queria que todos adorassem a sua estátua, venerassem a sua estátua. E o que ele faz? Ele convoca todos os presidentes, todos os prefeitos. Ele convoca todos os governadores, todos os tesoureiros. Ele convoca todos que estão ali abaixo de si, os seus súditos, no campo de Dura. Esse campo de Dura, segundo alguns historiadores, esse campo tem aproximadamente, é do tamanho de 3 estádios de futebol. Será que é grande? E ele ali convoca também a banda oficial de música para que faça canções solenemente. E essas canções solenemente, todos quanto ouvisse o barulho do som, da harpa, da gaita, do pífano, toda sorte de música, tinha que se comparecer no campo. E todos quanto ali estava, tinha que se prostrar e adorar a estátua de ouro puro batido que Nabucodonosor tinha feito em sua homenagem, que as pessoas ali o adorassem. Mas existiam ali os amigos de Daniel. A Bíblia aqui ela não faz menção aonde estava Daniel. Eu fiz algumas pesquisas, não encontrei aonde Daniel estava aqui neste lugar. Segundo alguns biblicistas, historiadores, diz que Daniel estava resolvendo alguma causa do rei, provavelmente em outra província. Mas não é o certo. Mas a Bíblia não diz aonde este governador agora, que veio a ser por graça de Deus através de Nabucodonosor, ele estava. Mas aí o rei manda tocar a banda. E o interessante, queridos, que aqueles invejosos que eu falei no começo, ele chega até Nabucodonosor e diz: olha, Nabucodonosor, quando foi tocado toda sorte de música, existem 3 jovens, aqueles 3 que veio lá de Jerusalém, está aqui no capítulo de número 12. Você pode acompanhar. Ele diz: aos homens judeus que tu constituísse sobre este negócio da província de Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando a banda é tocada, muitos ali se prostraram e adoraram a estátua do rei, mas existiam 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles não se prostraram, eles só estavam ali cumprindo, porque o rei ele fez um edito. Ele fez ali por ordem dele mesmo, do imperador, que aquele que não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas eles não fizeram caso e ali eles estavam. Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram judeus. E os judeus, eles receberam uma lei de Deus, escrita a dedo de Deus nas tábuas de pedra dada a Moisés. Levítico capítulo de número 20 e o verso de número 1, o próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus e não há outro fora de mim. Vamos ler, vamos lá observar o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 20. Eu convido você a abrir a sua Bíblia
livro do Êxodo, capítulo de número 20. Eu vou ler aqui um versículo. Veja bem o que está escrito neste versículo sacrossanto. Então falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Isso está escrito nos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus das tábuas de pedra. E o versículo 2, versículo 3, Deus falando: Não terás outros deuses diante de mim. Isso é Deus dizendo. E esses judeus, ele sabia desse mandamento do rei. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma em cima semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 3, veja o que está escrito: Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, aleluia, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eita glória! Sadraque, Mesaque e Abednego, ele sabia que essa ordem que Deus tinha dado a Moisés, escrito pelo seu próprio dedo, Deus escreveu, era uma ordem peremptória. Esta ordem de Deus peremptória é uma ordem que não tem revoga, que não pode ser revogada, que não pode deixar de ser, tem que ser cumprida à risca. Essa é a ordem de Deus dada ao seu povo. E Sadraque e Mesaque eram judeus, e eles não se prostraram diante da estátua de ouro puro, porque ele conhecia o mandamento de Deus. Como está escrito: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Quem foi que escreveu? Está lá no livro de Atos, capítulo de número 5, verso 29. Paulo, ele diz, inspirado pelo Espírito Santo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! Os fofoqueiros chegam até Nabucodonosor e diz aquilo que eu li: olha, rei, esses homens que tu constituiu, como alguns negócios da província, eles não querem adorar a tua estátua, nem adorar os teus deuses. Veja bem. Sempre vai haver bajuladores, sempre vai haver os invejosos. Isso nós não estamos isentos deles. Os bajuladores, todo bajulador é falso. Todo bajulador é mentiroso. Sabia disso? Todo bajulador, ele só vem com interesse de alguma coisa. E a Bíblia faz menção dos bajuladores aqui, nós vemos. Ele chega no versículo de número 9. E falaram e disseram ao rei: Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Os bajuladores chegando, e aí ele começa a falar daqueles que não queriam se prostrar. Nabucodonosor fica furioso. A Bíblia registra que Nabucodonosor fica tão furioso com as palavras daqueles fofoqueiros, daqueles bajuladores, daqueles invejosos, e ele manda chamar os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram os 3 à presença de Nabucodonosor. E Nabucodonosor diz: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão fazendo isso de propósito, que não querem se prostrar diante da minha estátua? Veja bem, no versículo de número 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, e nem adorarás as estátuas de ouro que levantei? Aí ele diz: agora pois, eu vou mandar tocar de novo. Veja bem, irmãos, aquela montoeira de gente que estava ali, a banda, tudo, a voz do imperador, por causa de 3 e por causa dos fofoqueiros que vieram entregá-los. Se eu vou mandar tocar de novo, e se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente.
Eu quero dizer uma coisa, que Deus permite coisas nas nossas vidas para que nós venhamos ser mais alicerçados, mais encaliçados, que as nossas raízes ela seja mais forte. Deus permite coisas na nossa vida que nós não sabemos a explicação, não sabemos como. Eu vi um certo amigo meu dizer que Deus ele confunde, Deus ele complica, Deus ele descomplica e depois Deus complica, Deus descomplica e depois explica por que complicou. Eu vi um amigo meu falando isso. Deus ele tem a sua forma de trabalhar, Deus tem os seus métodos, o seu jeito. E de repente quando esses homens dizem, olha rei, nós obedeceremos a Deus, ao Deus a quem nós servimos. Eita, que confiança! Olha o que ele diz no versículo de número 17. Acompanhe comigo, capítulo 3, verso de número 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó. Ei! Meu irmão, coragem. Esses homens tiveram a confiança no Deus de Israel. Sabe, um dia, Jesus lhe disse no capítulo 12, verso 8 de Lucas, se me negares diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. Mas se me confessares diante dos homens, eu os confessarei diante dos anjos de Deus. Ele está vendo tudo, contemplando tudo. E esses homens não tiveram medo, porque eles sabiam a confiança que tinha no Deus de Israel, no Deus dos céus, no Deus da terra, no Deus que tudo fez. Porque está escrito que dele é tudo. Aleluia! Glória a Deus! O rei fica enfurecido. O historiador diz, Flávio Josefo também diz, que eles tinham o costume que a fornalha era aquecida a 1000 graus Celsius para derreter ouro, prata, cobre e ferro. 1000 graus Celsius. E quando eles queriam colocar alguém malfeitor lá dentro da fornalha, ele despia aquela pessoa e jogava, porque o fogo fazia com que ele sumisse ali dentro, desaparecesse, devido à temperatura ser tão alta. E Nabucodonosor aqui ficou irado com as palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como ele fica irado e frustrado, porque eles não obedeceram. Por mais que ele tocasse, por mais que ele mandasse, eles não iam obedecer. Porque ele sabe que judeus não se dobram diante de ninguém, a não ser do Deus dos céus, Criador de tudo, o soberano eterno. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais aquecer a fornalha. Chamaram 3 dos homens lá, dos soldados da guarda do imperador, os mais fortes. Amarraram eles. Segundo o historiador, diz que a ira de Nabucodonosor era tão grande que ele não despiu eles. Do mesmo jeito que eles pegaram, a raiva na pressa era tão grande que eles amarraram e jogaram. Não precisaram despí-los. Jogaram ele com suas capas, seus calção. Jogaram com tudo que ele estava. A Bíblia registra que quando aqueles homens abriram a escotilha da fornalha, quando ele abre a escotilha da fornalha, que já tinha sido aquecida 7 vezes mais, cerca de aproximadamente 2 metros, quando abre as escotilhas, antes de chegar na fornalha principal, o fogo queima aqueles soldados. Eles são queimados vivos e os 3 caem dentro da fornalha de fogo ardente. E o interessante é que eles estavam amarrados. O fogo queimou ali as cordas que estavam amarradas, pés e mãos. E quando eles se levantam, ele começa a passear no meio do fogo, porque o fogo a chama do fogo não ardeu neles. É o que está escrito no livro de Isaías, capítulo de número 43. Vamos ler. Isaías 43, oh glória, eu adoro esse Deus, eu magnifico esse rei, eu magnifico Jesus, porque ele está conosco. Isaías 43, verso 2, vamos lá, está escrito bem assim, olha só. Quando passares pelas águas, estarei contigo, Deus dizendo, estarei contigo. E quando pelos rios, ele não te submergirão.
E quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Glória a Deus, aleluia. Queridos, a teofania diz que o anjo do Senhor é o próprio Deus personificado em anjo. Ali quando Nabucodonosor ele olha pelas janelas das frechas da fornalha, ele observa que jogaram 3 e vê 4. Eu imagino ele observando e passando a vista nos olhos, ei, mas como pode? Não jogamos 3. Eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos deuses, aleluia, você não está só, meu irmão. Olha, Deus é invisível, mas é real. Jesus ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Aí de repente quando o rei Nabucodonosor observa V4 e ele diz que é semelhante aos filhos dos deuses, ele manda chamá-los, e quando ele traz, ele começa agora a se admirar, porque viu que nenhuma chama ardeu nele. Se cumpre o que o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve no livro de Isaías 43, verso 2. Nenhuma chama arderá em ti. Salmo de número 23, se eu não me engano, versículo 7, se não me foge da memória. Vamos ler, para não falar errado. E Salmos de número 23, Salmos de número 23. Salmo de número 23 e o verso 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Crente tem dono. Crente tem dono, aleluia. Crente tem dono, crente tem dono. Sabia que crente tem dono? E o que eu vejo aqui, que eu acho agora super interessante. Aleluia. Eu acho super interessante que agora aqueles 3 homens faz com que o imperador, pelo poder de Deus, ele agora assine um decreto. E esse decreto é para que todos aqueles agora adorassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Crente tem dono, meu irmão. Crente tem dono. Queridos, eu quero, com muita alegria, nessa passagem escriturística da sacrossanta, inerrante palavra de Deus. Deus, ele não vai te livrar das tempestades da vida. Deus, ele não vai te livrar da fornalha da vida. Deus não vai te livrar das acusações da vida. Deus, ele não vai te livrar das provas terríveis da vida, não. Mas ele vai te livrar nas provas. Ele não vai te livrar mas nas. Ele vai te livrar nas fornalhas da vida. Lá nas fornalhas da vida, Deus vai te livrar. Deus vai te livrar nos rios da vida. Deus vai te livrar nas provações. Nas dificuldades, ele vai te livrar. Se você crê, tudo é possível ao que crer, aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você puder, dê aquele joinha, se inscreva nesse canal. Lembre-se, o Deus de Daniel é o mesmo Deus, não mudou, não tem sombra de variação. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por todos. Divulgue esta palavra, espalhe a palavra de Jesus por aí. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda admiração, todo aplauso seja dada a Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão.